Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do período intertestamentário. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto até a era dos Seleucidas, que são os descendentes do general de Alexandre Magno e que eram gregos sírios, estavam localizados na Síria. Nós vamos começar hoje então o período Macabeu, também chamado de Asmoneu, que vai de 166 até 37 a.C. Neste período, o que nós temos é uma revolta. Na verdade, o período inicia com uma revolta de uma pessoa chamada Matatias Asmoneu e dos seus filhos, os filhos que vieram na sequência. Ele era chamado de Macabeu porque vem da palavra macaba, que quer dizer martelo. Na verdade, Judas Macabeu é que tinha este apelido, porque ele parecia um martelo a destruir os inimigos. Ele também é chamado de período Asmoneu ou Asmoneu com H, vindo de Rasmon ou Rasmon, que era o bisavô de Matatias. Então o amado vai encontrar na Bíblia católica, na Bíblia não evangélica, vai encontrar o primeiro e segundo livro dos Macabeus, que trata exatamente desta história. Nós montamos a aula não com base somente nisso, nós montamos a aula com base em historiadores e principalmente o historiador chamado Flávio Joséfo, que era um judeu e que escreveu a história dos judeus, as revoltas, as batalhas, ou seja, ele é autor de vários livros. Nós vamos encontrar aqui 11 passagens, 11 pessoas descendentes de Matatias. Matatias é o primeiro, depois nós temos os irmãos Judas, Jonatas e Simão, e depois os netos de Matatias, João Hircano I, Aristóbulo I, Alexandre Janeu, Alexandra, sua esposa, e os seus filhos Aristóbulo I, Hircano I e Antígono. Então, esta é a história que vai de 166, 167 até 37 a.C. Como causa remota, os historiadores e Flávio Joséfo nos contam que tudo começa com um poder exercido sobre o sumo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Então, nas mãos do sumo sacerdote havia um poder político, não só espiritual. Isso nós já vimos nos vídeos anteriores. Como ele detinha este poder político, a posição de sumo sacerdote era muito disputada e deixou de ser uma posição por descendência. Os descendentes de Arão é que tinham esta primazia. Não mais era assim. Isto era indicação dos poderosos que dominavam a região. Dois grupos se formaram nesse sentido. Onias III, que nós já citamos, ele era um judeu e ele defendia o partido dos judeus. Ele queria que a cultura judia fosse mantida. E o de Simão e Jason, Jason era o irmão de Onias III, que também eram judeus, mas eles defendiam a cultura grega. Eles eram helenistas, eles desejavam a cultura grega.
Onias III foi então acusado de crimes por Simão e por Jason, e Jason foi até os seleucitas e acabou pagando para se tornar sumo sacerdote. E ele acaba assumindo o sumo sacerdócio. Numa dessas fases em que Jason precisa pagar, porque esse tributo era periódico, ele manda Menelau, que vai até Antioquia, capital do reino seleucida. Ele vai até Antioquia com o tributo, ele vai pagar para Antíoco. Mas Menelau dá um golpe em Jason. E ele, em vez de pagar o tributo em nome de Jason, ele paga em seu próprio nome. Mas ele não paga para Antíoco, porque Antíoco não estava lá no momento. Ele conversa com Andrônico. Andrônico era o governador da Antioquia. E aí Andrônico pega o dinheiro e nomeia Jason como sumo sacerdote. Só que ele não tinha poder para fazer isso. Então ele vai e ele mata Onias III. Quando Antíoco, que era quem tinha este poder, sabe do que aconteceu, ele manda matar Andrônico e Menelau, mas ele consegue fugir. Neste meio tempo, Cleópatra, irmã de Antíoco Epifânio, é assassinada no Egito. Lembrem-se que nós já vimos no vídeo passado que Cleópatra foi dada em casamento para Ptolomeu, exatamente para evitar a guerra entre os dois reinos. Mas, num determinado momento, esta Cleópatra acaba sendo assassinada. E aí surge uma retaliação. Ora, Antíoco começa a retalhar o Egito. Ptolomeu VI, nesta época, era o rei, né? era o governador daquela região. Ele empreende 3 batalhas e pedindo sempre auxílio. Nesta época, os romanos já começam a estender o seu território. E o embaixador romano, Pompílio Lenas, ele ordena para Antíoco que cessem os ataques. Então, ele tinha que obedecer porque o poderio militar de Pompílio, de Roma, já era grande e ele já estava dominando absolutamente tudo. Dali a pouquinho, toda a região já faria parte do Império Romano. As pessoas ouviram dizer que nesta última batalha, Antíoco tinha morrido. E as pessoas não gostavam muito de Antíoco. Os judeus começaram a comemorar a morte, mas era uma notícia falsa, era um boato, era um fake. E aí eles começam a ser perseguidos por Andrônico e Menelau. Jesus entra em Jerusalém com 1000 homens, Menelau se refugia na cidadela e Jason começa então a praticar uma série de crueldades contra os judeus. Começa uma retaliação e uma perseguição absurda contra os judeus, muito maior do que existia antes. Antíoco pensa que aquilo é uma rebelião quando o Jason, Menelau, Andrônico começam a brigar, começam a se matar e matar os judeus. Ele manda um exército contra Jerusalém e ele mata 40.000 pessoas, além de levar muitas outras para o cativeiro. E nessa oportunidade, o que ele faz? Ele entra no Templo de Jerusalém. Ele consegue entrar, ele não é acometido daquele terror que a gente viu que aconteceu com Ptolomeu. Ele entra, ele manda matar um porco sobre o altar. Lembrem-se, meus amados, que o porco é um animal impuro, é um animal
não próprio para os holocaustos e as oferendas. Ou seja, quando ele faz isso, ele acaba contaminando o altar. Mas ele não faz só isso. Ele pega o sangue deste animal, que já é impuro, e as fezes, que por si só são consideradas impuras, e ele espalha por todo o templo. Os judeus, dali em diante, começam a ser obrigados a comer carne do animal, ou seja, porcos estão sendo mortos e eles são obrigados a comerem a carne dos animais, não só contaminando o lugar, mas se contaminando também. Ou é isso, ou é a morte. Alguns acabam comendo e outros não, como nós vamos ver. Ele retira do templo toda a sua riqueza. Então, os historiadores dizem que ele retira mais ou menos 1.800 talentos em riqueza, em ouro, prata, e ele coloca uma outra pessoa, um homem chamado Filipe. Esse Filipe era da Frígia, da Ásia, e ele deixa esse Filipe como governador. Então ele tira todo mundo como governador e deixa o Filipe. Mas ele não se contém apenas com o templo de Jerusalém. Os amados lembram que em Samaria também havia sido construído um templo por Sambalate, lá no Monte Gerizim. E ele vai também até o Monte Gerizim e lá ele também destrói o templo. Só que desta maneira, neste templo, ele destrói absolutamente todo o templo. Depois de mais ou menos 2 anos, ele ainda provoca mais perseguição. Ele manda uma pessoa, um general chamado Apolônio, com 22.000 homens, e sabendo que é um sábado, sabendo que os judeus não podem fazer nada, nem se defender num sábado, ele mata muitas pessoas e ele acaba saqueando a cidade. Nesta oportunidade, o templo ele é dedicado a um deus grego chamado Zeus Olímpico. E aí começam as profanações. Orgias sexuais são realizadas no templo, ofertas abomináveis, como os porcos, por exemplo, festas bacanais. O que é uma festa bacanal? É uma orgia sexual. Os livros da lei que eles encontravam foram destruídos ou então eles eram profanados. De que maneira eles eram profanados? Eles faziam desenhos abomináveis no livro, contaminando, e deixando-os impuros. Eleazar era chefe dos escribas nesse momento. Ele tinha mais ou menos uns 90 anos de idade e eles obrigaram Eleazar a comer carne de um porco. Eleazar, em resposta a esta obrigação, eles enfiaram a carne na boca de Eleazar, ele cuspiu a carne. Quando ele fez isso, ele foi martirizado, demonstrando ali que ninguém poderia se indispor contra as regras de Antíoco. A revolta começa quando Matatias, que era da cidade de Modim é uma cidade que fica muito próxima de Jerusalém, ela fica a alguns quilômetros de Jerusalém, entre Jerusalém e a cidade de Jope, nós já conhecemos. Ele era descendente da casa de Arão, ele era, portanto, um sacerdote. Ele era da turma de Joaribe. A turma de Joaribe, dizem os historiadores, diz Flávio Joséfo, é a primeira das 24 turmas que foram estabelecidas já na época de Davi. Portanto, ele era um sacerdote. Um dos comissários, então, vai, no momento em que eles tinham os rodízios de atuação,
no momento em que ele estava lá, um dos comissários de Antíoco, ele obriga a oferecer sacrifícios aos deuses. Matatias se nega, mas um outro judeu que estava junto com ele, um outro sacerdote, concorda. Quando ele concorda, Matatias não podia admitir isso. E aí ele faz o quê? Ele mata o judeu que se comprometia a fazer um sacrifício para os deuses, e ele mata também o comissário. E aí ele aproveita e já derruba o altar pagão. Ou seja, ele declara guerra contra Antíoco. Ele foge para as montanhas para arregimentar, para juntar um grupo de pessoas que pudessem oferecer uma resistência para esse estado de coisas. Ou seja, ele prepara uma revolta. De emboscada, fazendo reprimenda a isso, os sírios mandam alguns soldados, eles se lançam sobre os judeus, matando-os cerca de 1000 num sábado. E eles aprendem então a lição. Era a terceira vez que num sábado eles eram mortos. Então eles perceberam que sábado era o dia escolhido pelos inimigos para matar os judeus, exatamente porque era o dia em que eles estavam respeitando o sabá. Nas brigas, nas lutas, Matatias acaba morrendo em 167. Aqui o amado vai perceber, ora eu digo 166, ora eu digo 167. Na verdade, a determinação específica da data fica um pouco complicada, porque nós não tínhamos uma forma muito exata, então pode ter sido em 167, pode ter sido em 166. Há divergência, dependendo do historiador, você vai encontrar 166, dependendo do historiador, 167. Começa então a revolta dos macabeus, começa então uma indignação que vai se seguir por muitos anos para retirar esta perseguição e esta abominação. Vemos aqui o seguinte: algumas pessoas se deixam levar pela força e fazer coisas que são proibidas, que não podem ser admitidas. Matatias era um homem, assim como Eleazar também foi, um homem que não admitia, ele preferia morrer a fazer alguma coisa contrária à lei de Deus, por conta da sua fidelidade, por conta do seu amor, da sua adoração a Deus. Amém, amados. Bons estudos.